Seis. 11 horas 2 minutos, 11 e 2, já estamos em linha com o nosso convidado de hoje, o Rodrigo de Oliveira, que é crítico de cinema, é um dos votantes gaúchos no Oscar 2026. E a gente vai falar sobre o filme que foi escolhido para ser o representante do Brasil na busca por uma vaga na premiação. Ou seja, seria uma pré-Libertadores. Uma prévia. Vamos entender um pouquinho com o Rodrigo. Tudo bem contigo, Rodrigo? Muito bom dia, obrigado por nos atender. Bom dia, Rodrigo. Olá, bom dia, Camila, bom dia, Fabiano. Me ouvem bem? Te ouvimos certo, muito bem. perfeitamente. E tu nos ouve bem também? Tudo certinho. Então vamos lá, Rodrigo, para a gente começar, antes de falar sobre o filme escolhido, né, que foi O Agente Secreto, a gente quer entender um pouquinho se é isso mesmo, né? É uma preliminar, uma prévia, como é que funciona agora que o Agente Secreto foi escolhido representante do Brasil na busca por uma vaga na premiação? Não significa que o Agente Secreto está concorrendo já, né? É isso, o Oscar ele tem algumas regras específicas, né, para cada premiação, e o Oscar de filme internacional, ele tem essa fase preliminar, então, né, cada país escolhe o seu representante, então, geralmente são 90 países, né, que participam dessa escolha, às vezes um pouco menos, um pouco mais, e cada país escolhe, então, o seu representante. O Brasil escolheu o Agente Secreto, do Kleber Mendonça Filho, né, que ganhou 2 prêmios em Cannes do júri oficial, então é uma grande premiação, né? E é raro que no Cannes ele deem 2 prêmios para um filme, ganhou ator para o Wagner Moura e diretor para o Kleber Mendonça, então isso já deixa o filme realmente com uma grande vantagem. E já em várias apostas também está vendo, né? O Hollywood Reporter, a Variety, que são veículos que geralmente são termômetros e são indicadores também de quem vai ser indicado, está sempre ali na ponta, ali nos 5 mais, nos 10 mais, então é interessante que tenha sido escolhido o Agente Secreto mesmo como nosso representante. Rodrigo Oliveira falando pra gente sobre essa escolha, portanto, do Agente Secreto. E por que, por exemplo, o Último Azul, que até a Camila destacava durante o Festival de Cinema de Gramado, também havia uma expectativa, acabou não indo, não alcançou aquilo que essa pré-seleção aponta, Rodrigo? Que a gente tem ali, o Brasil escolheu 16 filmes primeiro, né, para ser os pré-indicados pelo Brasil. Depois teve um corte para 6. E o Último Azul estava entre esses 6. E o Último Azul ganhou o prêmio em Berlim também, que é um festival importante. Só que entre Berlim e Cannes, Cannes ganha. Cannes é um festival mais impactante. Com a premiação também, né, de Berlim foi muito boa para o Último Azul, mas Cannes ganha. Então já tem isso. E desde que o Agente Secreto ganhou os prêmios em Cannes, já está rolando uma campanha. Já começou uma campanha ali já do Agente Secreto estar no Oscar. O Cannes tem isso, né, de fazer esse termômetro para o Oscar. E o principal, quando o filme passou em Cannes, a Neon, que é uma grande distribuidora americana, comprou o filme para distribuir nos Estados Unidos. E isso é um golaço, porque a Neon ela faz campanhas fantásticas. Por exemplo, a Nora, que ganhou o prêmio no passado de melhor filme, era da Neon. O Parasita era da Neon. Então, sabe, os filmes que estão sendo muito premiados no Oscar são da Neon. Então é importante que a gente tenha uma distribuidora forte para que o filme entre nos Estados Unidos também, porque não basta estar entre os indicados ou, o Brasil escolheu o Agente Secreto, mas o filme ele tem que ser assistido, ele tem que chegar no público. Então, por exemplo, já temos a Neon como distribuidora. O filme ele vai estrear nos Estados Unidos dia 25 de novembro, que é bem na época que o pessoal está vendo os filmes para indicar. Então, acho que a campanha está sendo feita muito inteligentemente para que a gente possa, esse ano, ver, assim como ano passado, quando eu estou aqui, o Brasil naquela lista dos 5 mais. Pois é, Rodrigo, isso é uma coisa bem importante de citar, né? Rodrigo de Oliveira é crítico de cinema e que é um dos votantes do Oscar de 2026. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Rodrigo, que é importante falar que não basta o filme ser bom, né? Tu citou um pouquinho. Não basta o filme ser bom. Ele precisa ter uma boa campanha, uma boa distribuição, né? E é o exemplo de Ainda Estou Aqui, que ganhou ano passado, né? Que teve um destaque no ano passado, que não necessariamente, claro, era um filme bom, mas que não bastava ele ser muito bem assistido, não bastava ele ser tecnicamente positivo, né? Preciso ter essa campanha toda. A campanha é importante, né? Porque o filme, ele está ali, né, naquela lista. Uma coisa que, por Ainda Estou Aqui, ele fez uma grande diferença é que ele foi indicado melhor filme estrangeiro e melhor filme. Quando um filme é indicado à grande categoria, que é o melhor filme, os 10 mais ali, ele acaba sendo mais assistido automaticamente, porque as pessoas vão querer ver o filme. Os votantes vão querer assistir. Então isso ajudou também ele a ganhar melhor filme estrangeiro. O melhor filme internacional, no caso, né, que é a categoria do Oscar. Então isso é importante, tu estar ali, mas
estar também, né, nos Estados Unidos. O Kleber Mendonça, eu sei, já vai para Nova York, né? Porque tem festival de Nova York que vai acontecer daqui a pouco, que o filme tá lá também. É importante estar nesses festivais também de primeira prateleira, como o Telluride, por exemplo, que recentemente ele estava, Toronto, Nova York. Então, estar nesses festivais internacionais que não são tão grandes quanto Cannes, Veneza ou Berlim, mas que são também de primeira prateleira, é muito importante, porque está sendo mostrado, está sendo visto por votantes. E é isso que é importante, é que os votantes vejam e depois leem também, porque o pessoal lê também a Variety, lê Hollywood Reporter, eles veem os termômetros, eles sabem também os filmes que estão mais cotados. Então acho que também tem um pouco disso, né? Não só termômetro, mas tem indicador do que vai ser, né, indicado depois. O Agente Secreto, ele tá sempre, ele tá nas listas geralmente de direção também, não só de filme estrangeiro, tá de ator, o Wagner Moura tá entre os 5 que podem ser indicados, melhor filme também e roteiro, que são aí os Oscars mais interessantes, né? Mais coxudos, assim, da gente poder mordiscar ali, digamos assim, né? Quando chegar o Oscar lá em janeiro. Rodrigo, estamos mais competitivos, uma vez que tivemos, né, eu ainda estou aqui no ano passado, né, eu me lembro que com a própria Fernanda Montenegro, há alguns anos, nós também, né, chegamos e conseguimos um certo destaque, mas estamos beliscando uma possibilidade de um futuro próximo, termos filmes que possam lutar pelo prêmio principal, ou isso é muito difícil de entrar num Oscar e ganhar como melhor filme? É sempre difícil, né? Porque o Oscar é um prêmio da indústria americana, né? Então, aqueles filmes que Parasita, por exemplo, ganhou esses tempos, né? Foi uma coisa bem diferente, né? E o filme era muito, muito bom, mas também teve uma campanha muito, muito forte. Então, toda campanha, o Oscar não ganha necessariamente o melhor filme. Ganha o filme que teve a melhor campanha naquele ano. Então, uma coisa que a gente tem que dizer, né, é que campanhas também custam muito dinheiro. Então, são campanhas que levam muitos dólares ali para tu conseguir fazer, porque tu tem que ter, né, distribuidora, tem que ter locais para ser assistido, tem que ter propaganda nas TVs, nos jornais, nas revistas também importantes. Então, é muito dinheiro também. Mas o Brasil, eu acho que com Ainda Estou Aqui, ele aprendeu bem como fazer. A Sony, no passado, com Ainda Estou Aqui, fez uma campanha muito boa. Estava nos lugares. A Fernanda Torres era uma grande cicerone disso também, né? Ela era uma embaixadora do filme, ela é carismática, uma coisa que o Wagner Moura também é. Sim. Então acho que esse ano também a gente pode ganhar com isso, porque o Wagner Moura é muito carismático. Então ele vai também vender o filme lá fora. E acho que o Brasil está aprendendo a fazer isso. O cinema brasileiro é muito bom. E claro, o Brasil ter ganhado o Oscar agora meio que chancela, né, internacionalmente, dizendo, olha, o Brasil tem um cinema legal porque ganhou o Oscar, mas o Brasil tem um cinema muito bom há muitos anos. E agora está conseguindo internacionalizar isso. Isso que é interessante. Eu ainda estou aqui. Agora, esse ano mesmo, os 6 filmes que estavam ali para serem indicados ao Oscar pelo Brasil, seja Humanas, seja O Último Azul, seja o Casabranca, Baby, são filmes muito bons, são excelentes filmes. E engraçado, eu tô falando aqui do Agente Secreto, mas dos 16 filmes que estão na lista, o único que eu não vi ainda é o Agente Secreto. E eu sei que é a melhor escolha por causa da campanha, por causa dos prêmios que ele ganhou. Rodrigo de Oliveira está conosco hoje aqui no Manhã Bandeirantes, falando... Como marketing é importante, né? Também, não só na vida, mas também no cinema. O Rodrigo, que é um dos votantes do Oscar de 2026. E, Rodrigo, na época... Oi? Globo de Ouro. Globo de Ouro. Eu tô falando... O Oscar, né? É. Mas, Rodrigo, quero falar sobre isso também, né? De como que é pra ti tá nessa posição também de ajudar a escolher, de integrar um júri, né? O votante aqui do Rio Grande do Sul, acho que só o Otto Guerra, né? Do Oscar. No Oscar tem o Otto Guerra, né? Que, inclusive, né, conversou esses tempos, né, com o Otto, Camila e eu, fazendo um bate-papo sobre o Oscar, né, um tempo atrás. E o Otto é um dos votantes do Oscar. É um cara que tem uma carreira super importante também e vota no Oscar e escolhe os filmes também, né, que são indicados e vencedores. E como que é pra ti, Rodrigo, fazer parte desse grupo, assim, de pessoas importantes, né, para escolher filmes que também terão destaque, né? O Globo de Ouro, afinal de contas, é uma premiação muito importante. O Globo de Ouro é diferente do Oscar, porque o Oscar ele tem, né, o lance dos serem filmes que são indicados por gente que trabalha na indústria, né? O Globo de Ouro, eu nunca imaginei que poderia fazer parte, porque o Globo de Ouro, até tempo atrás, eram jornalistas que trabalhavam em Hollywood, era a imprensa estrangeira que trabalhava em Hollywood. E, bom,
trabalhar em Hollywood é mais difícil, né? Então, nunca imaginei, mas agora, nos últimos anos, o Globo de Ouro ele abriu esse leque. Então, agora é a imprensa estrangeira internacional também que pode votar. E quando eu fiquei sabendo que havia essa oportunidade, né, essa possibilidade, eu me inscrevi e fui escolhido. Eu fiquei muito feliz, né? Porque é uma oportunidade muito legal de ver muitos filmes, ver muitas séries, ouvir podcasts, ver stand-up comedies, é muita coisa, né? O Globo de Ouro, ele abraça muita coisa, né? Além, o Oscar, por exemplo, é só cinema, né? O Globo de Ouro é cinema, é TV, É agora é tudo. podcast, então tem muita coisa também para ver. Mas eu sou apaixonado por isso, né? Então é uma oportunidade ótima e poder realmente, né? Colocar meu voto ali, né? Colocar um pouco do voto brasileiro, do voto gaúcho ali também, que é importante, né? Poder estar ali junto e poder escolher. Acho que para mim vai ser uma oportunidade muito interessante, e eu tô louco pra ver como é que vai ser, né? Porque ainda não votei nada, né? As votações começam agora no final do ano, né? Novembro. Então eu tô louco pra saber como é que vai ser. Mas já tô vendo os filmes, eu tô entrevistando um monte de gente também, então tá muito legal esse momento. Que massa. Só registrar aqui, eu e a Camila falamos no início do programa, hoje faleceu Robert Redford, que representa a perda dele, que foi um grande ator, um galã, marcou, a gente falava agora há pouco aqui sobre o Proposta Indecente, onde ele ficou muito conhecido pelo marketing, principalmente do filme, que aqui no Brasil foi extremamente visto, criou uma série, né, inclusive de debates sobre, enfim, uma perda significativa para o cinema mundial, né? Muito significativo. O Robert Redford, ele foi muito conhecido como um galã, mas também ele era um diretor de cinema, ele ganhou inclusive o Oscar como agente, né, nos anos 80. Ele foi um dos fundadores do Sundance Film Festival, que é um grande festival de cinema independente nos Estados Unidos. É um cara engajado, era um sujeito que ele conseguiu, acho que ele passar aquela fase, ele era claro, um rosto muito bonito, né, ele era uma figura muito... Era um galã, né, de Hollywood. Mas ele conseguiu, acho que, passar um pouco disso, né, e pegar personagens também que eram mais difíceis, que iam além, né, de apenas ser um galã. Então, eu lembro de, por exemplo, Butch Cassidy, Sundance Kid, né, que é um filme fantástico, né, que ele fazia par ali com o Paul Newman, O Golpe de Mestre, que é um filme fantástico também. Ele recentemente estava nos filmes da Marvel até, né, ele era o presidente dos Estados Unidos ali. Presidente dos Estados Unidos? Não, ele era um dos mandantes ali da SHIELD, na Marvel, então ele também conseguia fazer, né, uns filmes mais pensantes, outros filmes pipoca, e conseguia ali, né, fazer sua carreira durar até agora, né, também, né, ele estava até pouco tempo trabalhando, então foi triste, quando eu fiquei sabendo da morte dele, eu até fiquei meio sem ação, assim, porque eu tinha acabado de ver, faz pouco tempo eu vi o Entre Dois Amores, o filme ganhou o Oscar em 85, ele estava com a Meryl Streep, os dois fazendo um casal, é um filme belíssimo também, ganhou o Oscar de melhor filme. Então, quando a gente perde um grande astro como esse, a gente sempre fica sentido, né? Porque é uma pessoa que passou tanto tempo, né, trabalhando, e a gente vendo ele na telona, e agora então ele nos deixa, mas fica eternamente nas telas, né? Nos filmes, a gente vai sempre ficar na memória, com certeza, Robert Redford. E tu falou sobre ele ser um grande astro, né? Pra gente começar a se despedir, Rodrigo, como que tu percebe os grandes astros hoje, né? Claro que quando a gente está vivendo o período, não é tão fácil de avaliar, é mais fácil de analisar um período que já passou com um certo distanciamento. Mas como que tu acha que os grandes astros hoje se formam, né? Temos grandes astros como já tivemos antigamente, porque principalmente em relação à música, sempre se diz que as músicas antigas eram melhores, ou que os filmes antigos eram melhores. Como que tu enxerga isso hoje? Hoje em dia se diz muito que os grandes astros do cinema são as franquias. Então, hoje em dia, é muito mais fácil você ver um filme do Harry Potter do que ver um filme do Daniel Radcliffe, por exemplo, que era o protagonista do Harry Potter. Ou vai ver um filme da Marvel, um filme da DC, você vai ver pela marca, não pelo ator. Mas a gente tem ainda alguns astros que conseguem passar por isso. O Tom Cruise é um deles, eu acho, que também é um astro mais das antigas, mas continua muito ativo. Então, as pessoas vão ao cinema para ver um filme do Tom Cruise, que eu acho que é interessante. Aqui no Brasil também a gente tem isso, né? As pessoas foram ver o filme da Fernanda Torres também, né? Que é uma coisa... Ou as comédias, né? A gente tem o Leandro Hassum, por exemplo, que leva muita gente ao cinema porque é uma comédia do Leandro Hassum. A gente tem as comédias da Ingrid Guimarães, por exemplo, que leva muita gente ao cinema. Então a gente tem isso ainda. Num nível talvez um pouco menor do que antigamente, porque antigamente realmente, né? Tu tinha, sei lá, a Meryl Streep no cartaz, as pessoas iam para ver a Meryl Streep. Hoje em dia é um pouco menos isso. Tom Hanks, outros astros do passado. Mas a gente tem ainda alguns poucos exemplos, mas eu acho que hoje em dia realmente os astros são as franquias, né? Então as pessoas vão ver essas ideias, essas grandes IPs, né? Essas propriedades intelectuais, como chama hoje em dia, em vez de ver os grandes astros. Mas ainda a gente tem alguns poucos que dá para citar. Rodrigo, só para fechar, já te agradecendo, o que você achou do F1 com o Brad Pitt?
o filme? Gostei. Um bom filme. O Brad Pitt é um astro também que leva as pessoas ao cinema. Eu acho que o Brad Pitt ainda consegue fazer isso. E acho que o filme ele aliou algumas coisas. O Brad Pitt como grande astro, a Fórmula 1 que está num momento muito bom, né? Que as pessoas são muito fãs da Fórmula 1, quem é fã da Fórmula 1 quer ver na TV, quer ver no cinema. E eu acho que o John Krasinski, que é o diretor do filme, conseguiu botar muita ação no filme. A gente parece que está dentro do carro mesmo. É, É uma gostei coisa muito que também. é difícil de fazer. Legal, obrigado. Rodrigo de Oliveira, especialista em cinema, crítico, representa o nosso Votante gaúcho país. no Globo de Ouro. Votante gaúcho no Globo de Ouro, que honra pra gente. Muito obrigado, Rodrigo. Sucesso e obrigado pelo teu tempo e pela participação com a gente, contribuindo, né, com as tuas opiniões, as tuas percepções do nosso cinema. Muito obrigado. E eu agradeço o convite, gente. Quando precisarem, estamos aí. Valeu, obrigada. Valeu, obrigado, Rodrigo.